Provavelmente esse processo evoluiu muito cedo na história da vida da Terra, antes mesmo dos primeiros seres fotossintetizantes começarem a introduzir o oxigênio na nossa atmosfera. Eu sou a professora Maria Manuela e essa é uma aula sobre glicólise. A glicólise é uma das etapas da respiração celular. A palavra glicólise vem do grego glix, que significa doce, e lisis, que significa quebra. É a quebra de açúcar e é a primeira etapa da respiração celular. Ela é totalmente oxidada na respiração, mas na glicólise ela é parcialmente oxidada. Essa oxidação vai ser concluída no ciclo do ácido cítrico, que é a segunda etapa da respiração celular. Esse processo ocorre no citoplasma da célula, não requer a presença de oxigênio, ao contrário das outras duas etapas da respiração, que precisam desse gás para que ocorram, e produz ATP, NADH e duas moléculas de piruvato. Essas moléculas de piruvato podem seguir vias metabólicas diversas, mas quando está destinada para a respiração, vão entrar na mitocôndria, vão sofrer descarboxilação oxidativa e aí vão entrar finalmente no ciclo do ácido cítrico. A glicólise é um processo que ocorre em 10 etapas. Mas nós podemos agrupar essas etapas em duas grandes fases. Uma fase de investimento e uma fase de compensação. Nesse processo, a célula vai precisar investir inicialmente para que a glicólise, dê um retorno para a célula. Esse investimento vai ser na forma de duas moléculas de ATP. Então, aqui nessa ilustração, a gente tem esquematizado essas duas fases, onde na primeira fase a célula vai investir duas moléculas de ATP para que a reação comece a ocorrer, e na fase de compensação vai haver a compensação desse gasto inicial a partir da produção de ATP e NADH. De rendimento líquido, nós vamos ter duas moléculas de ATP, 2 NADH e 2H+. A glicose vai ser parcialmente oxidada em duas moléculas de piruvato e nesse processo nós também temos a liberação de duas moléculas de água. O rendimento líquido de ATP são duas moléculas, embora tenha sido produzido 4, porque no começo da glicólise teve o investimento de duas moléculas de ATP para que o processo começasse a ocorrer. Agora vamos detalhar como a glicólise ocorre, cada uma das suas 10 etapas, começando com a fosforilação da glicose, que é a etapa 1 desse processo. Aqui, essa molécula vai ser ativada para que as outras etapas ocorram e também vai aprisionar essa molécula dentro da célula. Nesse processo, a glicose vai receber um fosfato no seu carbono 6. Esse fosfato é oriundo do ATP e quem catalisa essa reação é a enzima hexoquinase. Quinases são enzimas que transferem um fosfato de uma molécula para a outra. E aqui é o primeiro ATP que a célula vai usar para investir na glicólise. Esse processo prende a glicose dentro da célula porque a carga negativa presente no grupo fosfato impede a passagem desse açúcar, agora fosfatado, através da membrana plasmática. Agora nós vamos ter a conversão da glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Essa é a etapa 2. Essa reação é catalisada pela enzima fosfoglicose isomerase. Isomerases são enzimas que catalisam o rearranjo de ligações dentro de uma molécula. O que ocorre aqui é a transferência desse oxigênio do carbono 1 para o carbono 2.
Partindo agora para a etapa 3, nós vamos ter a fosforilação da frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. Nessa etapa, o grupo hidroxila do carbono 1 vai ser fosforilado e vai formar a frutose 1,6-bifosfato. Esse processo é semelhante à etapa 1, onde o fosfato vai ser transferido do ATP para uma outra molécula. Aqui no caso, para a frutose 6-fosfato, para produzir frutose 1,6-bifosfato. Essa é a segunda molécula de ATP que a célula investe nesse processo. A adição de mais um fosfato ocorre aqui porque na etapa seguinte, essa molécula vai ser clivada em duas moléculas distintas e cada uma precisa ter um fosfato. Essa é a primeira etapa comprometida da glicólise, pois a frutose 1,6-bifosfato só pode seguir um destino, que é a continuação desse processo. Já a frutose 6-fosfato e a glicose 6-fosfato produzida na etapa 1 podem seguir caminhos alternativos. Na etapa 4, temos a clivagem da frutose 1,6-bifosfato em duas moléculas distintas. Essa reação é catalisada pela enzima aldolase. Aqui, a frutose 1,6-bifosfato vai ser clivada para formar duas trioses diferentes, ou seja, duas moléculas de 3 carbonos diferentes, a dihidroxiacetona fosfato e a gliceraldeído 3-fosfato. Como eu comentei com vocês na etapa 3, cada molécula tem o seu fosfato, inclusive é por esse motivo que a etapa 3 ocorre. E aqui, para continuar na glicólise, é necessário primeiro converter essa molécula em gliceraldeído 3-fosfato, porque só dá para seguir se a molécula for essa daqui. Então, a etapa 5 vai ser comprometida para converter essa molécula para a glicólise continuar. Na etapa 5, nós vamos ter a conversão da dihidroxiacetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato, para que essa molécula, junto com o gliceraldeído 3-fosfato já formado, consiga seguir na glicólise. Assim que é formada, a dihidroxiacetona fosfato é rapidamente convertida em gliceraldeído 3-fosfato pela enzima triose fosfato isomerase. A partir de agora, tudo ocorrerá em dobro, porque aquela única molécula de glicose que entrou no ciclo, agora são duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Eu vou mostrar etapa por etapa, mas lembrem-se sempre que tudo vai estar ocorrendo em dobro. E a partir de agora a gente entra naquela fase compensatória. Os ATPs já foram investidos, agora chegou a hora da glicose ter um retorno, ou melhor, dar um retorno para a célula, na forma de duas moléculas de ATP e duas moléculas de NADH. Aqui, as moléculas de gliceraldeído 3-fosfato vão ser oxidadas a 1,3-bifosfoglicerato. Nós vamos aprofundar um pouco nessa etapa porque aqui vai ocorrer duas reações. Uma é energeticamente favorável, mas a outra é energeticamente desfavorável. Sozinha, ela não ocorre na célula. Então, essas duas reações vão ser acopladas para que ocorram. O fosfato inorgânico não consegue ser inserido na molécula sem a ajuda dessa reação energeticamente favorável, que é a oxidação do gliceraldeído 3-fosfato. Então, é necessário esse acoplamento e eu vou explicar agora para vocês em detalhes como isso ocorre. Para explicar a etapa 6, eu vou incluir também a etapa 7, porque assim fica didaticamente mais fácil compreender essas duas etapas. Na etapa 6, o gliceraldeído vai ser oxidado e uma molécula de fosfato inorgânico vai ser inserida
nessa molécula. No final, a gente vai ter a formação de 1,3-bifosfoglicerato. Isso ocorre porque o fosfato, aqui no caso, é um fosfato inorgânico. Não é um grupo fosfato de uma molécula de ATP, como ocorreu lá nas etapas 1 e 3. A enzima que catalisa essa reação é a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Ela se liga ao gliceraldeído 3-fosfato durante essa reação e essa molécula será oxidada. Um átomo de hidrogênio será removido do gliceraldeído 3-fosfato e será transferido para o NAD, formando o NADH. Então, esse átomo de hidrogênio foi doado para o NAD, formando o NADH e H+. Parte da energia dessa oxidação vai ser armazenada em uma ligação tioéster de alta energia entre a molécula de gliceraldeído 3-fosfato que acabou de ser oxidada e a enzima, que durante essa reação vão estar ligadas entre si. E agora é que o fosfato inorgânico entra nessa reação. Ele vai deslocar essa ligação de alta energia para formar 1,3-bifosfoglicerato. Por que estudar a etapa 7 junto com a etapa 6? Porque na etapa 7, esse fosfato que acabou de ser inserido na molécula será usado para transferi-lo para uma molécula de ADP para produzir ATP. É a primeira molécula de ATP que a glicólise produz. E como essa reação está ocorrendo em dobro, 2 moléculas de ATP foram produzidas na etapa 7. Para tornar mais didático o entendimento da etapa 6, a gente acabou incluindo a etapa 7 junto, mas só para reforçar, a etapa 7 é a transferência do grupo fosfato do 1,3-bifosfoglicerato para a molécula de ADP. Aqui, nessa reação, é a primeira molécula de ATP produzida pela célula. Lembrando que tudo ocorre em dobro. Então, na verdade, aqui foi produzido 2 moléculas de ATP. Novamente, na etapa 6, a gente vai ter a oxidação do gliceraldeído 3-fosfato. E nessa reação, a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase vai aproveitar a energia da oxidação para inserir um fosfato inorgânico na molécula, formando 1,3-bifosfoglicerato. Nessa reação, a fosfoglicerato quinase vai transferir um grupo fosfato para a molécula de ADP, formando 3-fosfoglicerato e ATP. Esse é o primeiro momento da glicólise onde ocorre a produção de ATP. Chegamos na etapa 8, onde teremos a conversão do 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. Nessa reação catalisada pela fosfoglicerato mutase, o grupo fosfato vai ser transferido do carbono 3 para o carbono 2. Então, nós vamos ter a formação de 2-fosfoglicerato. As enzimas mutases, elas vão mudar um grupo químico de uma posição para outra dentro de uma molécula, que é exatamente o que acontece aqui na etapa 8. Vocês lembram lá no começo da aula que eu comentei que, como rendimento líquido, nós teríamos na glicólise a liberação de 2 moléculas de água? Chegou o momento. Essa é a etapa 9 e nós teremos a desidratação do 2-fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato. Essa reação é catalisada pela enzima enolase e vai ocorrer a remoção de uma molécula de água do 2-fosfoglicerato para formar o fosfoenolpiruvato. Essa reação converte um composto com baixo potencial de transferência desse grupo fosfato para um composto com alto potencial de transferência. Finalmente, chegamos na última etapa da glicólise, onde nós vamos ter a transferência do grupo fosfato do fosfoenolpiruvato para uma molécula de ADP, formando finalmente o piruvato. Essa reação é catalisada pela enzima piruvato quinase
e vai transferir o grupo fosfato para uma molécula de ADP, formando piruvato e ATP. Esse foi o segundo momento em que a glicólise produziu ATP. E como isso está ocorrendo em dobro, duas moléculas foram produzidas na etapa 10. Somando com as duas moléculas produzidas na etapa 7, temos 4 moléculas de ATP produzidas. Agora, para resumir esse processo, vamos lembrar de onde tudo começou, o que foi formado e o que foi gasto durante esse processo. A molécula que entra para ser oxidada na glicólise é a glicose, um carboidrato de 6 carbonos. E nas primeiras reações, a célula investe nesse processo a partir de 2 moléculas de ATP, que são necessárias para preparar essa molécula para as reações seguintes. Vai chegar um momento que essa molécula vai ser clivada em 2 moléculas distintas, lá na etapa 4, e a partir daí tudo vai ocorrer em dobro, porque a partir de uma molécula de glicose, 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato foram formadas, e aí a gente começa a ter os ganhos dessas reações, a partir de moléculas de NADH e de ATP. No final, vamos ter a produção de 2 moléculas de piruvato e o rendimento líquido de 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH. O piruvato produzido na glicólise, ele pode seguir vários caminhos. Um deles é o ciclo do ácido cítrico. Ele vai entrar na mitocôndria, vai sofrer uma descarboxilação oxidativa para poder entrar no ciclo do ácido cítrico. Mas ele também pode migrar para outras rotas catabólicas e também para uma rota anabólica. Ele pode seguir para a fermentação lática ou alcoólica, a depender de que organismo estamos falando, e também ele pode seguir vias anabólicas. Ele pode, por exemplo, formar o aminoácido alanina ou servir de precursor também para a produção de ácidos graxos. E toda a energia capturada dessa molécula na glicólise e no ciclo do ácido cítrico vão ser úteis para a fosforilação oxidativa, que é a terceira e última etapa da respiração celular. Essa foi a aula de glicólise. Se você gostou dessa aula, deixa seu like, compartilha com seus colegas de faculdade e se você tem interesse nesse tipo de conteúdo voltado para a biologia, se inscreve no meu canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum novo vídeo e não esquece de assistir às outras aulas de ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa para entender de forma completa a respiração celular. Então eu vejo vocês nas próximas aulas. Não esquece!